Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Olá, minha gente! Hoje é quarta-feira, dia 9 de outubro de 2024. Está no ar mais uma edição do Bem Viver. Eu sou Letícia Holanda e vou te fazer companhia pela próxima 1 hora, falando sobre agroecologia, cultura, comportamento e meio ambiente. Esses são alguns dos destaques da edição de hoje. Brasil registra recorde de pessoas LGBT+, eleitas nas eleições municipais de 2024. Depois da cheia, o difícil recomeço das comunidades ribeirinhas atingidas por enchentes no Recife em 2022. 2 anos depois, algumas famílias ainda tentam reconstruir as casas. Sementes de solidariedade. Passado 4 meses das enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul, pequenos produtores rurais batalham para reerguer o trabalho de sustento da família. Cultura tradicional na Amazônia. A tipografia colorida e cheia de personalidade enfeita os barcos e rios que percorrem comunidades ribeirinhas. Essa é a arte dos abridores de letras. Uma conversa com a artista e escritora, pesquisadora e professora Carla Girotto, organizadora do projeto em podcast Eu Sou Muitas, que traz reflexões sobre as vivências femininas na sociedade. E também Batalha da P7. Movimento hip-hop da vida à noite do centro de Belo Horizonte, reunindo centenas de pessoas na Praça 7 nas noites de quinta-feira. São essas e outras que você confere a partir de agora no nosso Bem Viver. Se alimentar como um ato político e comida sem veneno? O Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha! Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem. Você sabia que, além de acompanhar o Bem Viver, você pode receber as principais notícias do BDF diretamente no seu e-mail? É simples. Basta se cadastrar em nossa página e escolher as categorias de notícias que mais te interessam. Você vai receber conteúdos inéditos aí na caixa de mensagem do seu e-mail e ficar por dentro dos principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Além disso, confere análises aprofundadas com uma visão popular do nosso dia a dia. Acesse agora brasildefato.com.br/boletim. Vou repetir, brasildefato.com.br/boletim. O Brasil registrou 225 pessoas LGBT+, eleitas nessas eleições municipais, sendo 3 delas para prefeituras. O número representa um aumento de 130% em relação ao registrado no pleito de 2020. Sendo um recorde, de acordo com o levantamento da organização não governamental Vote LGBT. Os dados mostram que as 225 pessoas foram eleitas em 190 municípios, de 22 estados e por 19 partidos políticos diferentes. PT, com 61 pessoas, PSD, com 26 e PSOL, com 18 pessoas eleitas, lideram o ranking. Nas prefeituras de Alpinópolis e Santa Bárbara do Tergúrio, em Minas Gerais, foram eleitos prefeitos gays. Já Bonito, na Bahia, elegeu um cis assexual. O número de pessoas trans eleitas chegou a 39 em todo o país. Nas capitais, foram eleitas 28 pessoas LGBT+, das quais 22 são mulheres, incluindo 5 que se autodeclararam trans e travestis. Gui Morralhem, da direção do Vote LGBT, ressaltou que o Brasil não possui um programa de educação voltado para a diversidade, o que resulta em um acesso muito desigual ao entendimento dessas entidades e termos, especialmente nos interiores do país. Em 2024, pela primeira vez foi possível registrar a orientação sexual e a identidade de gênero nas candidaturas das eleições brasileiras. Os dados fornecidos pelo TSE ampliaram o alcance dos mapeamentos que, historicamente, eram conduzidos pela sociedade civil. O
Bem Viver visitou famílias ribeirinhas no Recife, que foram atingidas pelas enchentes de maio de 2022. 2 anos depois, algumas famílias ainda tentam reconstruir as casas, vivem com a aflição de novas tragédias e temem os planos de adaptação às mudanças climáticas sem política habitacional. De Recife, Afonso Bezerra conta essa história. A rotina de Edna mudou radicalmente depois da enchente de maio de 2022 no Recife. Ela mora às margens do rio Capibaribe, na Vila Arraes, e teve a casa completamente inundada após as fortes chuvas daquela temporada. Foi um ano que a gente vai levar realmente para o resto da vida. Isso me deixou com crise de ansiedade. Eu tenho crise de ansiedade quando chove. Não pode dar uma chuvidinha que seja assim, 24 horas, que eu já fico sem conseguir dormir. Depois que viu o próprio lar cheio de água e lama, Edna entrou em choque e desde então sofre com ansiedade. Não consegue mais zelar pela própria casa e teme o que pode vir pelo futuro. Até hoje, as marcas da água ainda estão pelas paredes. A casa é adaptada para evitar novas inundações. Muros nas janelas, batentes mais altos e móveis suspensos para evitar novos prejuízos. Muita coisa aqui em casa a gente fez no improviso. O guarda-roupa mesmo, meu esposo fez de cimento, porque eu não quero mais de madeira. Investiu a coisa. Aqui mesmo eu não comprei mais móvel nenhum. Esse sofá que eu tô foi sofá que eu peguei no lixo já e botei aqui dentro de casa. Lavei, coloquei aqui, porque o meu não prestava mais para nada. Armário, essas coisas, outro dia eu não tenho mais nada aqui embaixo, já com medo que aconteça novamente, né? Edna não é a única. Na vizinhança dela, outra história de sofrimento. A cabeleireira Agatha Santos viu a casa ser tomada pelas águas do Capibaribe. Depois da cheia, a Defesa Civil interditou o imóvel. E sem ter para onde ir, Agatha batalha para reconstruir a própria casa. Nessa cheia que teve, foi babado assim, porque a gente sempre passa por cheias e cheias, mas nunca, chegou lá em cima na minha casa. Sempre teve cheia, todos esses anos, mas nunca chegou lá em cima na minha casa. E 2022, a água me cobriu na sala da minha casa. Em comum, estas famílias têm o receio de precisar sair do local onde moram por causa de projetos de adaptação às mudanças climáticas. Elas não confiam nos planos de reassentamento da prefeitura, que removem as famílias de áreas de risco e adotam a política do auxílio moradia. As margens dos rios recifenses espelham a desigualdade da cidade, como explica o pesquisador André Araripe. O que a gente observa é que, de um modo geral, a cidade dá muito as costas para os cursos d'água. Esse é um processo que ele vem se modificando nas últimas décadas, especialmente nos últimos 20 anos, sobretudo a partir de uma iniciativa que surgiu na Universidade Federal de Pernambuco, um projeto que se chama Parque Capibaribe, e que foi um projeto que buscava exatamente revitalizar e renaturalizar os cursos d'água. Em 2022, a Prefeitura do Recife contraiu um empréstimo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, no valor de quase 2 bilhões de reais, para o desenvolvimento do programa Promorar. A movimentação foi feita após as tragédias na cidade. Naquele ano, 133 pessoas morreram por causa das fortes chuvas, com enchentes e deslizamentos de barreiras. O plano envolve a construção de parques alagáveis na cidade, obras de infraestrutura e revisão na metodologia de gestão. O Promorar deve levar obras para quase 40 comunidades no Recife. Uma dessas ações é o serviço de macrodrenagem do rio Tegipió, um dos mais prejudicados no Recife. O pesquisador Araripe revela que, apesar do Recife ser uma das cidades mais ameaçadas pelas mudanças climáticas, a raiz dessas tragédias na cidade está na urbanização precária das comunidades. A grande ameaça ao Recife hoje vem do mar. Por que eu estou dizendo isso? Porque o nosso grande problema, o problema central das comunidades ribeirinhas, essas que estão nos cursos d'água, nos rios ou em canais da cidade, não é necessariamente porque está chovendo mais ou porque o rio está mais caudaloso.
é porque essas comunidades não têm infraestrutura urbana. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, Afonso Bezerra. As tragédias climáticas estão impactando negativamente a vida de milhões de pessoas no Brasil e no mundo. Mas no meio de tanta tristeza, emerge também a solidariedade. A Missão Sementes de Solidariedade é um projeto que reúne dezenas de organizações para levar apoio na reestruturação dos cultivos de subsistência de camponeses afetados pela tragédia. Passado 4 meses das enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul, os pequenos produtores rurais de cidades atingidas ainda batalham para reerguer o trabalho de sustento das famílias. O Bem Viver foi até Arroio do Meio para conferir de perto o projeto e conversar com uma família atingida. Confira na reportagem de Marcelo Ferreira. Arroio do Meio é uma das cidades do Vale do Taquari fortemente atingidas pelas enchentes de maio no Rio Grande do Sul. Lá ainda são fortes as marcas deixadas pela tragédia, não só na zona urbana, mas também no meio rural. A família Berwanger vive há décadas na cidade e hoje tenta reerguer sua produção leiteira. Eles estão entre os primeiros agricultores do estado que vão receber kits de sementes e mudas da Missão Sementes de Solidariedade. A história deles ilustra o drama vivido por mais de 206 mil produtores rurais no estado. Situação mais grave ainda nas pequenas propriedades do Vale do Taquari, que mal se recuperavam de 2 enchentes de 2023, quando foram surpreendidos com a maior cheia que já viram, que dessa vez cobriu lavouras, galpões e a casa. Como desabafa Hélio. É uma história assim meio dolorida até. Tu fica sem chão, tu não sabe o que vai ser amanhã. Por começar roupa seca, alimento e os animais, como é que vai ser o nosso futuro daqui para frente? Como é que os galpões estão lá? Porque tudo estava debaixo da água e a água subindo e chegando até no telhado da casa. Então foi uma coisa assim, muito assim, o cara eu acho que envelheceu 10 anos num dia só, porque tanta preocupação. Loreci Berwanger explica como é ficar lá depois das enchentes. Eu gosto de ficar aqui. É o nosso lugar, né? Mas eu já falei ontem para o Hélio, agora nós temos que estar atentos. Se vem enchente, nós vamos logo embora. Não levar em cima ainda, né? Isso é ruim. Quando a gente vê que está tudo caído, não tinha armário, não tinha cozinha americana, estava uma coisa em cima da outra, né? Isso era feio olhar lá dentro. Filho de Loreci e Hélio, Odair destaca a trabalheira da família, que começou ainda quando a água estava subindo, na tentativa de salvar animais e insumos. E agora segue na reconstrução de tudo o que a força das águas sujou ou derrubou. Com a água, o galpão se levantou, o telhado antigo, e depois, quando a água saiu, ele caiu. Daí tivemos que reconstruir. Até dá pra ver, tem as folhas de brasilite nova e as velhas, alguma coisa que deu pra aproveitar do galpão velho, né? Mas assim, daí atrás ele caiu inteiro, uma parte tinha ficado em pé, mas depois aí fizemos todo ele novo, porque não era seguro a parte que tinha ficado. Hélio revela ainda uma grande preocupação de todos os camponeses da região. Será que vai ser possível plantar novamente sobre uma terra que acumulou tanta lama nas proximidades do rio? Essa aqui, onde o trator está parado, isso era mais ou menos a estrada para fazer a divisa das terras. E o tanto que a terra levantou. Então, essa era a estrada normal, assim, né? Essa altura. Então, dá para ver o quanto de terra que o rio trouxe. E não é um caso isolado, né? São todas. E é área grande. E a área produtiva, isso é outra qualidade dessa área aqui. Uma área que produzia muito bem. Mas agora, então, a gente tem essa dúvida. Será que se vamos conseguir plantar, será que vai dar fruto? Para Hélio, Loreci e Odair, a força para seguir na lida e reerguer o sonho da família vem da ajuda recebida, o que se manifestou no momento mais crítico e também agora, na ação Sementes de Solidariedade. Tudo que vem soma e fortalece a pessoa que está recebendo, sabendo que tem outras pessoas que estão torcendo, que querem que tu te levante, que tu vai produzindo, né?
E sem essa ajuda, como é que a gente ia voltar a afundar cada vez mais? E sabendo que tem ações do governo ou de pessoas e classes que vão dar alimento, vão dar sementes e tudo mais. Então a gente sabe que a gente não está sozinho, viu? A gente vê um futuro. Não tenho vergonha de dizer que sou um pequeno agricultor. Os grandes precisam saber que o pequeno também tem valor. Outras 1.300 famílias já receberam seus kits da Missão Sementes de Solidariedade. Em Arroio do Meio, a entrega foi feita em um ato, com música ao vivo e bênção das sementes. Como explica o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Arroio do Meio, Astor Klaus. Temos famílias assim também com muito problema de saúde, né? Como é que vou dizer? Pegando depressão, né? E medicamentos e em tratamentos, né? Então as estradas muito atingidas, além do desmoronamento, da enchente, aí nós tivemos agricultores que perderam a produção de leite porque o leiteiro não chegou, ou também suínos integrados não chegou ração. E agora hoje nós estamos fazendo essa entrega porque o maior sentido dessa entrega de mudas e sementes e frutíferas está ligada à produção de vida. Frei Sérgio Gurgen, diretor do Instituto Cultural Padre Josimo, complementa. Mais de 10 mil pessoas fizeram doações em dinheiro para a gente trazer um pouco de semente, de muda, de rama, de árvores frutíferas, nativas, para vocês poder sentir que vocês não estão sozinhos. Isso aqui vai recuperar a vida de vocês? Não. Mas vocês, carregados de esperança, de garra, de força, vocês vão recuperar. Mais de 2.000 famílias já foram visitadas e a expectativa é que a missão alcance 5.000 em mais de 50 municípios. O projeto iniciou com a Pastoral da Terra, o Movimento dos Pequenos Agricultores, a Cáritas e o Instituto Cultural Padre Josimo. Depois somaram-se movimentos populares, sindicatos, religiosos, entre outros. Frei Sérgio Gurgen complementa. Uma grande organização multi-institucional, de várias organizações, hoje são mais de 23 já que estão juntos nesse processo. Com o primeiro momento chegar nas casas, chegar nas famílias, levar um abraço, dizer vocês não estão sozinhos, nós estamos junto com vocês, a solidariedade está aqui, viva. A gente percebeu que a solidariedade era muito forte na cidade e praticamente não existia no campo. Marilene Maia, assistente social da Cáritas Rio Grande do Sul, comenta ainda a importância do projeto. O entendimento da Cáritas é de que a atuação no desastre é o disparador de um acompanhamento continuado, especialmente com a população que vive o desastre e que tem na sua história de vida uma situação de vulnerabilidade e risco. Acho que esse projeto coletivo, né, faz toda a diferença porque, na verdade, sozinhos ninguém não se consegue dar conta nem de compreender esse processo todo, de fazer intervenção. Né? Frei Sérgio pontua a necessidade de ações de mitigação às mudanças climáticas. A questão climática é muito mais séria que a gente imagina. Vai precisar ações muito profundas. Ações de preparar as pessoas para enfrentar, mas ações também que ajudem a diminuir no tempo o impacto da mudança climática. Né? Agora, depois do abraço, chegam as sementes e mudas, que já têm destino certo na horta dos Berwanger. Vamos plantar. Sim, o que a gente recebe? Vamos colocar esterco, daí vamos trabalhar a terra primeiro, preparar bem a terra, daí vamos plantar. E daí se sobrar aí, o pessoal vai querer precisar, daí a gente vamos estar disponível, né, para ajudar o pessoal também, né? Não é sempre a questão de faturar ou vender. Primeiro vamos pensar em ajudar também, porque a gente sabe o que é receber uma ajuda. De Arroio do Meio, no Rio Grande do Sul, para a Rádio Brasil de Fato, Marcelo Ferreira.
Hoje o Bem Viver está passeando pelo Brasil. Já estivemos em Pernambuco, no Rio Grande do Sul e agora vamos para o Pará, conhecer o projeto Letras que Flutuam, o primeiro do país dedicado à cultura ribeirinha. As letras coloridas e cheias de personalidade que enfeitam os barcos nos rios que percorrem comunidades ribeirinhas é a arte dos abridores de letras, uma cultura tradicional da Amazônia. Quem conta tudo é a repórter Mariana Castro. Com mais de 1.700 rios, o transporte fluvial é a principal forma de deslocamento de comunidades da Amazônia. Ao longo dos anos, os ribeirinhos passaram a dar nomes aos seus barcos com letras simples, que foram se tornando cada vez mais elaboradas, coloridas e diversificadas, dando origem à cultura tradicional e também profissão dos chamados abridores de letras, que já estampam não só embarcações. Com o objetivo de fortalecer os saberes desses artistas populares, foi criado em Belém o primeiro instituto do Brasil dedicado à cultura ribeirinha, o Letras que Flutuam. É o que explica Fernanda Martins, idealizadora e diretora do Instituto. A abertura de letras, assim como o carimbó, assim como o tacacá, ela é parte de uma cultura ribeirinha que é o estofo da cultura amazônica. Então, por conta disso, ela também precisa ser defendida, valorizada, e esse saber, principalmente agora nesse cenário de COP30, entender que se este valor, se este saber, ele empresta significado amazônico, significado cultural para empresas, para iniciativas, para governos, os detentores desse saber têm que ser beneficiados por isso. O Instituto é fruto de 15 anos de pesquisa e mapeamento de abridores de letras na Amazônia. Já foram encontrados mais de 70 artistas e 30 deles estão associados e fazem parte do conselho do projeto, que tem entre os desafios ampliar o mapeamento e construir caminhos de preservação e fortalecimento desse saber. Como complementa Fernanda Martins. A gente está querendo também trazer outros saberes associados, né, outras atividades que podem estar relacionadas à abertura de letra, para trazer mulheres e também os jovens. Porque o que a gente sabe é que com a evolução do tempo é fatal que o barco de madeira vá desaparecer. Porque os barcos de metal são muito mais rápidos, muito mais eficientes, menos custosos, em termos de gasolina, por exemplo, né, do diesel. Então, vamos procurar outras políticas públicas que valorizem esse saber para que eles continuem exercendo esse saber, independente da tecnologia naval. Em cada embarcação, uma identidade própria. Em cada abridor de letras, um estilo diferente. E é assim que as embarcações colorem os rios com diversidade. O abridor de letras Odir Lima, um dos expoentes da arte no município de Soure, na Ilha do Marajó, conta como trabalha. Da minha família mesmo, ninguém era pintor. Ninguém foi pintor. Só eu mesmo, meu pai era pescador, minha mãe era costureira, e só eu mesmo que saí no meio da parte de arte. Eu sempre fazia aquela letra pequena, daí foi passando para as canoas grandes, embarcações grandes, né? Até navio mesmo, fazendo paisagem dentro e abrindo nome, faz os nomes do barco, né? Faz aqueles logos que eles gostam, os nomes deles, proprietário. E a gente desenha algumas paisagens lá dentro também. Odir atua junto ao projeto Letras que Flutuam desde 2004 e hoje é um dos conselheiros do Instituto. Eu quero o futuro para todos, né? Por exemplo, meu filho e outros que vêm, né? Eles vão vendo aquela arte e acredito que eles daí pode entrar no Instituto também. Progresso para eles, né? Ser bons profissionais. O Ecomuseu da Amazônia, localizado em Belém, e parte integrante da Fundação Escola Bosque, é um dos parceiros do Instituto e levou alunos de artes a uma oficina com os próprios abridores de letras. É o que explica Murilo Rodrigues, professor e coordenador do Ecomuseu da Amazônia. Essa relação que essas letras trazem, né, nessa nossa memória afetiva para a configuração da nossa identidade amazônica, né? Então é super importante ter essa conexão da escola
com o projeto, né, aproximar os abridores de letras da sala de aula, principalmente do ensino de arte, né, é fundamental para garantir a valorização da cultura, né, esse sentimento de pertença da cultura amazônica. O Letras que Flutuam tem como desafio a inserção de mulheres e jovens para a manutenção da cultura. Mas a abertura de letras já encanta muitos olhares, como é o caso do jovem Donielson da Silva, de Muaná, município da Ilha do Marajó. Por onde a gente vai andando, a gente vai vendo o brilho das letras nos barcos. E eu, particularmente, aprendi a fazer as letras me espelhando, vendo os barcos passarem no rio, todos aqueles enfeites. Então aquilo encantou meu coração, né? E busquei conhecimentos, vim para Belém e estou me aperfeiçoando nas letras. E nos proporcionou esse momento aqui onde nós oferecemos oficina para alunos de colégio, estamos trocando conhecimento, um buscando com o outro, e é isso aí. O Letras que Flutuam, ele veio para melhorar a nossa capacitação também nas pinturas dos barcos. Eu lembro que antes o papai falava, meu filho, em Belém, pintura dá dinheiro. E eu não me imaginava um dia estar no nível desse, de estar hoje em dia num lugar como esse aqui, o Instituto, passando o meu conhecimento, o meu saber para outras pessoas de outros colégios, né? Então, para mim é muito gratificante mesmo, é quando está realizando um sonho. Do Pará para a Rádio Brasil de Fato, Mariana Castro. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Nessa semana, o nosso repórter e apresentador, Lucas Weber, conversou com a artista, escritora, pesquisadora e professora Carla Giroto, organizadora do projeto Eu Sou Muitas, que ganhou agora um podcast. O objetivo do projeto é consolidar um espaço de reflexão crítica e o empoderamento feminino, trazendo histórias de mulheres cis e trans afetadas pela violência doméstica e de gênero. São 17 episódios até o momento, cada um trazendo histórias e reflexões propostas por ativistas, líderes comunitárias, advogadas, artistas e outras personalidades que questionam a dominação patriarcal sobre a vida e os corpos das mulheres. E você confere essa conversa agora. Aqui no Bem Viver, a gente quer dar uma pausa aqui nas nossas notícias que a gente está trazendo para divulgar um trabalho muito bacana, um projeto espetacular que se chama Eu Sou Muitas. É um podcast, uma série, melhor dizendo, com 17 episódios que trazem relatos semanais com ativistas, psiquiatras, psicólogos, profissionais da saúde, lideranças comunitárias, também advogadas que compartilham histórias da descoberta da situação de violência, medo, ao mesmo tempo que também trazem perspectivas, dicas de autocuidado, como atingir esse auto-amor tão importante para enfrentar essa dureza, esse atropelamento que é a nossa vida hoje dia a dia. Além disso, também trazer dicas práticas, né, de como poder acessar esses mecanismos que a gente precisa de políticas públicas, ferramentas que estão disponíveis e muitas vezes a gente não sabe exatamente como ter acesso a tudo isso. Só para citar alguma dessas pessoas que já participaram desse podcast, tem a Mara Moira, tem o Senhorito Bira, também tem a Gini Nunes, enfim, tem muitas pessoas bacanas aí que influenciam muito pelas suas percepções aí, principalmente nas redes sociais, mas também agem em outras plataformas. E todas essas pessoas conversam com a responsável pelo projeto, que é a artista clínica e professora Carla Giroto, ela que está aqui com a gente, vai falar um pouquinho sobre esse projeto, que é uma realização do Centro Cultural São Paulo, CCSP, quem é aqui da cidade já conhece, já com certeza passou por esse espaço, talvez não saiba que ele também tem essa plataforma aí de podcasts, então já aproveitando para apresentar, quem quiser ter acesso aí, todos esses lançamentos do CSP, inclusive o projeto Eu Sou Muitas, procura ali no Spotify ou outras plataformas por Rádio CSP, que vai encontrar o projeto Eu Sou Muitas e outras iniciativas. A gente vai falar mais sobre isso, mas antes deixa eu te cumprimentar, Carla, que alegria tê-la aqui conosco, obrigado pela tua disponibilidade para achar um espaço na tua agenda para conversar, falar mais tão bacana dessa iniciativa e outras coisas mais que a gente vai discutir. Obrigado pela disponibilidade, viu, querida? Oi, Lucas, boa tarde, ouvintes. É um prazer, é uma alegria estar aqui, é uma alegria falar do Eu Sou Muitas. Eu acho que em quantos mais lugares e
cantos desse país a gente puder fazer com que esse podcast seja ouvido, melhor ainda, porque não é um assunto meu ou dessas pessoas que participaram dando esses depoimentos, essas entrevistas, divulgando também os seus saberes em áreas específicas, né? Mas é um assunto público, de coletividade, que todo mundo tem que ter acesso a esse tipo de conhecimento e também poder se movimentar, né, dentro desse campo, que é um campo de violência, né? A gente está falando de violência doméstica e de gênero e como performar corpos outros para lidar os nossos próprios corpos, né? Mas como movimentar os nossos corpos em direção à saúde e à qualidade coletiva para o enfrentamento dessas violências. Isso. Esse resumo que tu trouxe, já apresentando bastante do projeto, eu escutando o nome dele, do podcast, eu consigo entender exatamente isso, porque esse resumo de 3 palavrinhas, eu sou muitas, consegue dar justamente essa dimensão da individualidade, que são coisas que nos afetam no dia a dia, ao mesmo tempo que mostra que a gente não tá, que as pessoas não estão sozinhas nessa realidade, que existe justamente esse coletivo que precisa ser acessado para compartilhar suas experiências, entender, buscar, porque eu acho que, sem dúvida, quebrar esse tabu, falar a respeito, às vezes é o primeiro passo que já significa o avanço de muitas casinhas para a gente conseguir combater essa violência e atingir essas 2 palavrinhas aí que você muito bem citou, autocuidado, autoamor, enfim, que está justamente até na descrição. Mas, Carla, conta um pouquinho mais sobre, desde a concepção de todo o projeto, a confecção desse nome, enfim, queria que tu entregasse um pouquinho pra gente como que foi toda a produção, a escolha desses nomes, enfim, são muitas coisinhas, vamos com calma, mas apresenta pra gente, por favor. Sim, olha, Lucas, esse projeto ele está fazendo 10 anos agora, 2024, e eu fico muito contente que essa celebração seja coroada com esse podcast, né? E com essas pessoas que vieram dar seus depoimentos, essas entrevistas no podcast. Ele nasce em 2014, quando eu compro um livrinho muito pequenininho, um livrinho de férias, né, para ler nas férias e tal. E aí, gente, eu fiquei muda. Eu terminei o livrinho no avião, fiquei muda, em silêncio, depois eu chorei, e aí eu li, nas férias, eu li 5 vezes esse livro, esqueci dos outros. Quando eu voltei para minha casa, eu fiquei muito pensativa, o que é que tinha ali? E o livro é uma adaptação da escritora branca estadunidense Susan Sontag, uma mulher lésbica, que vai viver essa lesbianidade mais tarde na vida, né? E ela faz uma adaptação num corte muito cirúrgico do texto A Dama do Mar, do Ibsen, do final do século XIX, né? E aí, quando eu começo a pensar o que tem naquele texto, o que tem naquele livro, e por que me tocou tanto, eu demoro para entender que está falando de uma relação violenta e abusiva entre uma relação afetiva, heteroafetiva, né? Porque era um homem e uma mulher, e é uma relação abusiva e violenta. E como nas relações abusivas e violentas, e foi isso que me pegou também, eu demoro a perceber que está se tratando daquilo. Então, numa relação abusiva e violenta, a pessoa que está na situação de abusada, ela demora a perceber, porque ela está muito envolvida afetivamente, né? Ela está muito envolvida, ela está vinculada ali. Então, quando eu percebo isso, isso me movimenta demais, me move demais, porque eu tinha saído de uma relação dessa natureza. Então tem uma história pessoal muito envolvida aqui, né, que é a minha própria, e eu comecei a entender que eu precisava falar publicamente sobre essa relação. Porque uma mulher, quando passa por uma relação dessa, ela sai, além de violentada e subjetivamente desqualificada, ela sai com muita vergonha de falar sobre isso. E o silêncio que acompanha, o silêncio e o silenciamento, que são categorias diferentes, né? Silêncio e silenciamento, que acompanha esse tipo de violência, é um dos pilares que faz com que esse tipo de violência continue acontecendo. E quando eu me percebi nisso, e me percebi sendo agente dessa perpetuação de silêncio na minha própria história, e quando esse livro que me movimenta, né, nessa percepção, eu abro um grupo para mulheres que se identificavam, naquela época, 2014, né, que se identificavam ou vindas de situações e contextos de violência, ou que ainda estavam em relacionamentos violentos. E eu abro um grupo justamente para a gente ler juntas esse livro e falar sobre isso, né?
E aí, quando eu me vejo no meio delas, eu falo com amigas, eu falo com pessoas próximas e tal, e começa a aparecer. Nessa época eu tinha um ateliê na Casa do Povo, era um lugar público de passagem também de muita gente, né? Então começam a aparecer mulheres ali. E aí, quando eu me vejo no meio delas, eu falo, uau, nós somos muitas. Eu não sou eu somente, eu sou muitas. E aí, essa espécie de roda de conversa é meio uma espécie de clínica do testemunho também, porque eu não avisei para elas exatamente o que a gente ia fazer. Aí a gente leu o livro, porque eu já falei, né, um livro fininho, em 3 horas a gente terminou a leitura em jogral desse livro. E aí, quando a gente termina essa leitura, a gente começa a se perceber uma na outra. E essa percepção, essa ampliação da nossa materialidade, né, esse espelhamento, é o que a gente pode chamar de clínica do testemunho, porque é um tipo de espelhamento que cria vínculo e ali começa um processo de elaboração dos traumas da violência. Então, o projeto começa assim, em 2014. De lá para cá, isso tudo é o começo de um processo que elas ficaram comigo ali 3, 4 meses, até derivar em foto, até derivar numas máscaras que elas produziram, que a minha pergunta era, né, porque tem uma parte do livro em que a pessoa... Eu tô falando demais, daqui a pouco eu paro, tá, Lucas, pra você fazer a próxima pergunta. Mas se deixar, eu fico. Tem uma parte do livro em que a personagem principal tem uma lenda nórdica, né? O Ibsen, ele é finlandês. Eu não sei se eu estou errada, se é norueguês, acho que ele é finlandês. Tem uma parte do livro em que ela parece estar bordando a pele dela ou a pele do bicho, porque ela também tem um animismo ali, né? O norte da Europa é povoado pelo Sami, que é uma etnia indígena, então a gente pode supor que aquela seja uma lenda indígena. E daí eu proponho para essas mulheres, depois da leitura, que se elas pudessem refazer a própria pele para lidar novamente com o mundo, se elas pudessem refazer o rosto delas, porque muitas têm muita vergonha, né? Que rosto elas teriam? O que cara elas teriam? E aí elas passam a construir as máscaras com as quais elas são fotografadas. Então, se vocês entrarem no meu site, Carla com K e 2 L's, Giroto com 2 T's.com.br/ Eu Sou Muitas, vocês vão ver a materialidade disso que eu estou contando aqui. Então, enfim, é um processo longo de trabalho que agora, em 2024, resulta, deriva, amplia para esse podcast. Que lindo. Então, nada melhor do que essa celebração de 10 anos estar conseguindo fazer essa grande expansão do projeto a partir dessas conversas, dessa clínica do testemunho, né, que eu acho que é uma expressão que consegue abarcar bem o que inclusive acontece nesses próprios podcasts, mas conseguir botar isso dando uma visibilidade maior, porque traz pessoas que já estão aí com grande know-how, com bastante repercussão, com bastante incidência, justamente por trazer esses assuntos, daí você consegue misturar com toda essa tua bagagem e, enfim, eu tenho certeza que todo mundo que está aqui nos ouvindo já deve estar procurando, quem não sabe. E tem essa delicadeza que os episódios vão vir semanalmente, enquanto a gente está falando aqui, alguns já estão disponibilizados, outros ainda vão vir. Então é bacana porque também gera um pouquinho dessa ansiedade quem está vindo ali de querer saber um pouquinho. Eu não quero ficar também... É legal manter um pouquinho desse mistério, Carla, mas eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre outros nomes que vão aparecer, eu já citei alguns, mas queria te ouvir um pouquinho, se tu pudesse trazer, talvez, eu sei que é chato falar isso, né, mas o teu preferido, assim, né, qual foi uma conversa ali que você gostaria de trazer ali, que talvez tenha inspirado e conseguido atingir bastante de toda essa proposta, de toda essa bagagem de 10 anos que tu estava relatando agora? Nossa, isso é muito difícil, hein, Lucas? Talvez não seja preferido exatamente, mas eu posso colocar como alguns que pontuam passos que são importantes, né? Por exemplo, o da Ana Lanas, ela é uma promotora legal, ela trabalha na Defensoria Pública do Estado de São Paulo. E por que eu falo dele em primeiro lugar? Porque eu sei que tem muitas mulheres que tem muita dificuldade de entender os caminhos legais para sair de uma relação abusiva quando ela depende financeiramente desse abusador, por exemplo, quando ela tem filhos, quando ela é uma vítima que está ali meio dentro de uma redoma, né? Porque o abuso e a violência numa relação afetiva tem um script, ele tem um roteiro. E o roteiro é basicamente muito parecido, uma história com a outra é muito parecida, né?
Então, o que a Ana Lanas traz? Ela traz os recursos legais, ela traz todas as possibilidades que o Estado disponibiliza para que essa mulher possa sair dessa rede e enfrentar a violência, né? Então ela vai ter ajuda ali jurídica, ela tem ajuda até das casas de passagem, que são casas que acolhem essas mulheres e também os seus filhos, que podem acolher com teto, alimentação. Ela traz links e números de telefones importantes para apoios psicológicos, psiquiátricos, enfim. Então, por que eu falo desse episódio especificamente? Porque eu sei que ele vai ajudar muitas mulheres. Porque às vezes, quando a gente está dentro de uma relação desse tipo, é uma névoa, cria uma névoa, e parece que a gente tem dificuldade de acessar. É claro que esses links são todos na internet, eles estão no Google, mas quando você recebe mastigadinho, o caminho está mais aberto, né? O caminho é aberto. Então tem esse da Ana Lanas. Mas eu poderia citar todos, assim, eu não tenho um preferido, né? Mas eu gostaria de falar também, por exemplo, do episódio com Caru de Paula. Caru de Paula é um homem trans, então tem essa performance e essa coreografia de gênero no próprio corpo, né? A gente falou bastante disso em vários episódios, né? Como é que a coreografia de gênero de uma mulher, do corpo dela no mundo, é absolutamente diferente da coreografia de gênero de um homem. Então, como que um homem aprende a parar em pé? Assim que ele recebe ali os primeiros passos, né? Que ele dá os seus primeiros passos, ele já vai recebendo uma informação que é do sistema, não é exatamente só do pai, da mãe. O sistema ensina para esse menino como é que ele para em pé, e ele para em pé na posição da montanha do yoga, as pernas separadas, ele está olhando o horizonte, ele olha firme para frente. A menina, ela é ensinada o tempo todo a ter o corpo meio quebrado. Então, assim, Caru vai falar disso, né, de como ele se percebe nessa transformação de gênero, nessa passagem, nessa transição, como ele percebe essa mudança social, inclusive, e política do corpo dele, né, como o corpo dele passa a ser recebido e percebido socialmente, como ele ganha um outro teor, como ele ganha as ruas, digamos assim, né? A rua é mais dele do que quando ele estava num corpo biológico feminino, enfim. Então é um episódio que ele é muito interessante para pensar do ponto de vista político, social e coreográfico dos nossos corpos, falando que coreografia não cabe só para dança, né? A gente pode pensar coreografias sociais, de como essas coisas, essas passagens se dão e como isso tudo estrutura os campos de violência na nossa sociedade, né? A gente não está falando de coisas que são separadas entre si, é tudo meio junto, atuando junto. Sem dúvida alguma, com certeza. Eu sei que foi uma pergunta um tanto quanto ingrata, né? Colocar aí a mãe para ter que escolher o filho preferido, né? Não foi nessa intenção, mas acho que foi muito bacana trazer essa tua resposta, porque ela acaba nos instigando a pensar algo muito sábio que a proposta traz, que é conseguir trazer de diferentes provocações, de diferentes formas, de diferentes origens, esse mesmo assunto, essas mesmas provocações. Então, se por um lado a gente tem Ana Lanas, que traz a forma legal, como a gente tem que acessar essas ferramentas, como a gente pode ter esse conhecimento, também tem por outro lado, por exemplo, Jenny Nunes, que que por mais que também seja formada em psicologia, tenha doutorado, tenha todo esse know-how, devidamente legitimado pela branquitude, mas ao mesmo tempo ela tenta quebrar tudo isso, né? Ela mostra como a gente tem que olhar por outras perspectivas. Então, eu acho que uma das escolhas muito sábias dessas 17 conversas é conseguir mostrar como a gente consegue lutar diante das ferramentas que a gente tem e também, ao mesmo tempo, como olhar para as outras ferramentas que estão nos escondendo. Me parece que tem um pouquinho por aí também, né, Carla? Totalmente. Por quê? Porque desmontar o campo da violência na gente, em primeiro lugar, porque somos todos e todas subjetivadas nessa branquitude, porque o mundo é branco-centrado, né? Essa subjetivação branco-centrada faz com que essas formas de violência sejam naturalizadas. Só que quando a gente começa a perceber que de natural não tem nada, né, é tudo construção patriarcal, branco-centrada, colonial, etc., pensar como desmontar isso nos nossos próprios corpos, nas nossas subjetividades, é decolonizar. Só que decolonizar sem uma perspectiva e sem um letramento e sem saber a que recorrer, às vezes fica muito difícil de empreender essa tarefa, principalmente quando a gente está sozinha,
não tendo pares para trocar, não sabendo com quem conversar, não sabendo onde buscar essas perspectivas, ferramentas até, dispositivos, né, que permitam essa tal de decolonização, que não é que eu falo essa tal de decolonização, não com ironia, tá, gente? É porque é tão falada e às vezes a gente não sabe como fazer, a gente quer fazer. Então, a Geni, ela vem e ela traz concretude para esse termo. Ela traz concretude por meio de uma perspectiva que não é branco-centrada e que está corporificada na experiência de vida dela, porque ela é uma mulher ameríndia, ela é uma mulher indígena. Então ela entra no mundo branco, ela entende como a gente constrói o nosso pensamento acadêmico, filosófico, ela ganha essa legitimação, mas para falar da perspectiva de mundo dela. E a perspectiva de mundo dela desmorona a subjetivação branco-centrada, inclusive do amor romântico, do casamento, da família nuclear, que são centrais, né, na estruturação desse campo da violência doméstica e de gênero. Essas coisas que eu acabei de falar aqui. Então prestem atenção, mulheres. Amor romântico, família nuclear, e essa estruturação em volta do que isso promove na vida, na performance do que é ser uma mulher, do que é se tornar uma mulher, é estruturação do campo da violência nas nossas vidas, tá? Então, quando a gente ouve a Geni, é uma lufada de ar fresco. Assim como o senhorita Bira, né? Que você pode me perguntar, mas o que um homem crossdresser está fazendo nesse podcast? E para mim também, foi uma loucura receber a senhorita Bira, porque ele passa a se considerar ele há pouco tempo. Ele se percebia num corpo de gênero mais feminino, né? Porque ele é um homem crossdresser, mas ele passa a afirmar esse campo, ele passa a se afirmar como ele, no pronome ele dele, justamente porque essa torção é importante e é interessante. Porque o corpo dele socialmente também é uma ruptura, e é uma ruptura nas normas de gênero instauradas e como a gente é normativo ao ler um corpo e o que esse corpo promove. Então, o que a senhorita Bira, né, que é ele, não é ela, né, o que ele traz pra gente é justamente a ruptura do amor romântico. Porque ele fala, amor romântico para quem? Para quem está destinado o amor romântico? Né? Quem pode ser amado? Um corpo como o meu pode ser amado? E aí ele vai esgarçar um pouco essa noção do amor romântico, que é um outro pilar do campo da violência doméstica e de gênero na nossa sociedade, né? Que é cristã, burguesa, normativa, heteronormativa, branco-centrada, patriarcal, etc. Né? E com essa aula, essa provocação para a gente conseguir entender melhor como a gente consegue se comunicar, como a gente consegue acessar esses lugares sensíveis, esses lugares clínicos do nosso ser, da nossa vivência, a gente segue essa conversa. Carla Giroto, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade, viu? Eu que agradeço, foi um prazer enorme, Lucas. Um beijo, salve, salve e até a próxima. O projeto Eu Sou Muitas tem 10 anos de existência e o podcast está disponível na página do Centro Cultural São Paulo no Spotify, a rádio CCSP, e também na página da realizadora Carla Giroto na internet. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Toda quinta-feira, às 19 horas, a Praça 7, no centro de Belo Horizonte, se torna palco de uma batalha. Porém, nada de armas. O objetivo aqui não é destruir o adversário, mas fortalecer a cena coletiva. Estamos falando da Batalha P7, encontro semanal de resistência hip-hop que ocorre desde 2021 e reúne centenas de jovens na capital mineira. Quem conta essa história é a repórter Nath Andrade, direto de Belo Horizonte. BH é quem? BH é nóis! A conhecida frase marca o cenário do rap na capital mineira, que recebe anualmente o principal evento de batalhas de rimas do país, o Duelo de MCs, realizado no Viaduto Santa Teresa.
Mas a poucos quarteirões de distância, no principal ponto do centro de BH, acontece semanalmente a Batalha da P7, que reúne centenas de pessoas para ouvir, duelar e aprender não só sobre o rap, mas sobre diversas questões que envolvem a cidade e são abordadas em forma de rima. Criada em 2021, a ideia surgiu quando Diego Evandro, mais conhecido como Dieguinho D7, criador e produtor da batalha, trabalhava como camelô em uma banca na praça e sentiu falta de uma atividade que levasse cultura para o local, onde milhares de pessoas passam diariamente de forma apressada, sem se atentar ao que acontece. Ele já fazia parte da Batalha do Café, que acontece no aglomerado da Serra, a maior e mais conhecida favela de BH. Eu ralei ele 11 anos, praticamente, então, é um local que não tem muita visibilidade à cultura, por ter muito discriminado em Belo Horizonte. Aí eu falei assim, não, vai rolar a Batalha da P7 e vamos fazer acontecer. E deu certo, né, pelo visto. Eu, antes da batalha, eu era um camelô, pensava ali acordar às 7 horas da manhã e trabalhar, voltar, dormir, no outro dia trabalhar, não tinha muita perspectiva de vida, sabe? Hoje um grande sonhador que creio que esteja possibilitando os sonhos de outras pessoas também a realizar, sabe? E é isso. Para quem é de BH, a Praça 7 causa uma mistura de sensações. Ao mesmo tempo que é o principal ponto de referência e o mais movimentado do centro, sendo escolhido para que torcedores comemorem seus títulos e movimentos sociais façam suas manifestações, é também marcado por um alto índice de criminalidade. As pessoas transitam em ritmo acelerado, com os celulares e bolsas protegidos junto ao corpo, enquanto se desviam de hippies e pessoas em situação de rua. Tudo isso entre gritos de foto na hora, foto, e os sons do trânsito local, sempre muito intenso. Porém, às quintas-feiras à noite, a pressa e os ruídos que compõem a paisagem sonora do cartão postal Belo Horizontino dão espaço a centenas de pessoas, em sua maioria jovens e negros, que gritam palavras de ordem e saudam o rap feito na capital mineira. Gabriela Stephanie, mais conhecida como Chabes, fala sobre a mudança que a batalha trouxe para o local. A gente sabe que o viaduto é o coração do hip hop, onde surgiu tudo, mas tudo se expande, Botafé. A Batalha da P7 ela é certificada como um movimento cultural. Então a gente já teve sim questões com a polícia chegando, abordando MC que estava lá rimando, mas nunca aconteceu, graças a Deus, de chegar a polícia lá e por ser um movimento preto eles falaram, sai daqui, não vai acontecer e pá. Então a gente não teve esse problema por causa de outros que vieram antes da gente e deram um passe para que isso não acontecesse. Mas se você perguntar da família de rua, isso já aconteceu várias vezes com eles. A ideia de levar cultura para um local já marginalizado surge de pessoas também marginalizadas e socialmente invisibilizadas. Dieguinho é um homem negro, pobre, morador de uma favela. Chabes também é uma mulher negra moradora de favela. Samai, mais conhecida como Colombiana, a terceira personagem que me ajuda a contar essa história, é uma mulher negra, mãe solo de 2 filhos, que já chegou a morar na rua. Todos eles tiveram suas vidas transformadas pelo rap de alguma forma. Eu conheci o hip hop e aí eu descobri que o hip hop, descobri a história dele, descobri que é isso. Ele é um movimento político, é um movimento preto, é um movimento de quebrada, é um movimento das minas, das bona. É um movimento que luta pelo que a gente é. Mesmo que a gente não saiba que ele tá ali, ele existe há 50 anos e ele revoluciona cada espaço que ele ocupa. Assim como Heráclito afirma que não se pode banhar 2 vezes no mesmo rio, pois na segunda vez já não é nem o mesmo rio, nem o mesmo homem, nas batalhas acontece a mesma coisa. Ainda que sejam os mesmos corpos, no mesmo lugar, nunca é a mesma batalha. E nunca são as mesmas pessoas. O rap afeta, muda, transforma, contagia. O rap salva. E o hip hop ele é a formação de pessoas, né? Tipo assim, no termo mais básico, idiota, ele te ensina a não ser alguém idiota, a não ser alguém babaca, preconceituoso. Então, por que não estar nesses espaços? Tipo assim, a gente se permite estar em tanto local que os outros tratam a gente mal, por que não estar em espaços que pautam a nossa luta, que fala quem a gente é? Além de ser um meio estigmatizado por ser negro e periférico, o rap ficou marcado por ser um meio masculino. No Brasil, o maior símbolo do gênero, o grupo paulistano Racionais, cantou por anos uma música com teor misógino, cujo refrão repetia: mulheres vulgares, uma noite e nada mais. Atualmente, com a crescente conscientização
sobre o papel da mulher na sociedade e o aumento do número de mulheres na cena, os Racionais se recusam a cantar a música em questão e, sempre que questionados, assumem o erro do passado. Porém, se engana quem pensa que ser mulher no rap é um lugar tranquilo e pacífico. Colombiana e Chabes falam em unissono sobre as dificuldades, mas citam que o cenário em BH é diferenciado pela forma como as mulheres aprenderam a se impor. É bater a cabeça na parede várias vezes, todos os dias. É principalmente por você fazer parte de um coletivo, é chegar a MC e querer ir contra aquilo que você fala, é você lutar todo dia, Botafé. E o hip hop, ele te dá espaço pra você lutar. Lembrando que o hip hop, quem conta a história, geralmente fala que a ideia foi do Kool que não foi. Foi da irmã dele, a Cindy Campbell. Então o hip hop, ele nasce de uma mulher preta, foi a ideia de uma mulher preta. O espaço é difícil? É mais difícil pela sociedade que vai pra assistir do que pela própria galera que compõe. Porque a galera, pelo menos aqui em BH, né, é diferente de estado para estado, mas a galera que compõe, minimamente aqui em BH, sabe que as mulheres daqui é doida. Ou você respeita a gente vai pegar você de porrada. E é assim, sim. E apesar disso, elas são enfáticas ao destacar a cena de BH como um espaço acolhedor que sempre está aberto a quem quiser fazer parte, seja para curtir o rolê, para batalhar ou para ajudar na construção do movimento. As batalhas, principalmente em BH, é um movimento muito acolhedor, Botafé. Você vai chegar, você vai colar na roda e você vai escutar o que a galera tem pra falar, Botafé. Viver de rap pode ser um sonho, muitas vezes alimentado pelo rap ostentação, vertente que canta ganhos milionários, carros de luxo e itens de marcas caras que foram conquistados pelo rap. Chabes explica que, ainda que quem cante não possua tais itens, é uma forma de sonhar com o que é negado a essa parte da população. A gente é preto, Botafé, a gente já nasce sem perspectiva de nada. E muitas das vezes vários MCs cantam aquilo que eles não vivem, aquilo que eles não têm, e já tá emanando pro universo que eles pretendem entender. Então eu não acho uma parada vazia. Eu acho que é uma parada que você tá jogando pro universo, que você quer viver aquilo, porque a gente já nasce sem nada, a gente já nasce sem perspectiva, Botafé. E várias das vezes eles estão cantando o que eles não vivem, mas o que eles querem um dia. Por outro lado, Colombiana se atenta ao risco desse discurso. Aí tem até uma música, eu acho que era muito... O sistema, ele tem a cor do racismo e da escravidão. E cada vez que você dá valor à roupinha de marca e à ostentação, a elite burguesa e branca, que é dona das lojas de grife, se dá bem, pois você bota banca, mas é o sistema que aumenta o cacife. Clipe norte-americano de artista que faz hip hop. Você quer imitar por engano e pensando que assim vai ganhar mais ibope. É a regra do capitalismo. Eles querem que a gente consuma pra vivermos à beira do abismo. A gente pra eles é porra nenhuma. Entendeu? Isso aí, é legal? É. Mas muitas das vezes quem tá cantando, tem nem água na geladeira. Tá ligado? Será que você já comeu? A maioria dos manos aqui da quebrada que eu conheço, que canta ostentação, às vezes tá até sem trampo. Tá ligado? Então eu acho, pode. Mas não trabalhar com a sua realidade primeiro. Com anos de experiência na cena, elas dão um conselho para quem quer chegar e fazer parte das batalhas ou fazer do rap um modo de vida. Estude, aprenda não só sobre o movimento, mas como viver e lutar dentro dele. Assim como todos os movimentos negros, o rap não é um caminho fácil. Precisa você não sair do seu trabalho se você tiver um, e se você não tiver um, você precisa arrumar um trabalho. Porque antes de fazer qualquer coisa, você tem que comer, você tem que viver, você tem que estar bem para fazer as outras coisas. Depois disso, é estudar. Nada, só que aí a gente tem o quê por estudar? A gente tem muita ideia da escola e não. Mas é estudar aquilo que você quer fazer. Se eu quero cantar, eu preciso ir num estúdio. Eu preciso entender um pouco de mix, eu preciso entender um pouco de master, eu preciso entender um pouco de dinheiro para saber como eu vou economizar para pagar esse estúdio. Para finalizar, eles relembram quem faz parte da caminhada do grupo que faz a Batalha da P7, que acontece todas as quintas, a partir das 19 horas, na Praça 7, centro de Belo Horizonte. Débora, Raíssa, Gustavo, Machado também, que edita os vídeos, e geral que cola também, mandar um salve pros MCs e mandar um beijo também pra minha mãe que vai ouvir a rádio. Do Brasil de Fato Belo Horizonte, repórter Natália Andrade.
A edição do Bem Viver desta sexta-feira fica por aqui, mas você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, ou no site radiobrasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra em nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. E aproveitamos para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. A apresentação do programa é comigo, Letícia Holanda. O roteiro foi com Rodrigo Gomes. Edição e produção de Daniel Lamir. Trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Adilson Oliveira e André Paroche. Coordenação de Rádio e TV, Monize Ravena. Diretora de Programas de Áudio, Camila Salmásio. Direção Executiva, Nina Fidelis. Apoio, Equipe de Jornalismo do Brasil de Fato. É isso, gente. Eu fico por aqui. Até a próxima. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.